Oi, eu sou o Lucas, eu sou mochileiro, tenho 22 anos. Se você não conhece meu canal, seja bem-vindo. Vamos começar pelas diferenças entre o Brasil e a Europa. Bom, primeiro para introduzir, eu saí do Brasil em 2024, em outubro de 2024, se não me engano, com meu pai. E viajei com ele por uns 2 meses, depois eu segui minha viagem sozinho. E eu passei pela Inglaterra, pela Albânia, por Portugal, Itália, França, Espanha. Foram alguns países, mas diferente de muita gente, de muitos viajantes, eu praticamente morei em cada um desses países. Porque eu ficava 2, 3 meses, alguns eu fiquei até 1 ano. Então foi praticamente morar, eu realmente vivia o que viviam ali, comia o que eles comiam ali e fazia as coisas que os locais faziam. Então eu morei em 4 diferentes países em 1 ano. Lembrando que eu não era residente, não tinha o direito de ficar lá, não tinha o direito de trabalhar, então tudo é muito mais difícil, que é a realidade da maioria, acredito eu. Não tenho nenhum descendente, pelo menos não que eu saiba, não tenho nada que me ajudasse muito assim nessa questão. Então eu fiz tudo do zero mesmo, juntei dinheiro do CLT para ir também. Se vocês quiserem saber, tem um vídeo aqui que já falo disso. Tem esse vídeo aqui que eu já falo quanto tempo que eu precisei juntar e tudo mais. Mas nesse vídeo aqui vamos trazer as diferenças. O que eu tô notando de diferente no Brasil? Primeiramente, preço das coisas. Obviamente, preço é uma coisa absurda. Que, assim, lógico, o Brasil é caro. Eu não tô comparando o real com outras moedas, eu não faria isso. Eu tô comparando o Brasil com o Brasil que existia 2 anos atrás quando eu tava aqui. E eu moro praticamente no mesmo lugar, então, não é por causa de localização, até porque eu viajei aqui pelo Brasil pra estar falando isso. Quando eu cheguei no Rio, eu falei, caramba, as coisas são caras. Deve ser porque eu tô no Rio, porque eu tô na capital. Pra quem não sabe, eu sou do estado do Rio. E aí eu fui pro interior, onde mora a minha família. E aí eu fiquei surpreendido que as coisas estão caríssimas no interior. E sabendo que eles pagam bem menos lá, é uma coisa que eu fico assim, caramba, velho. Essa é a vida que eu levava, essa correria que a galera leva. Dificuldade de juntar uma grana pra pagar muito caro nas coisas e ter as coisas com o menor nível de qualidade, infelizmente, da maioria das coisas. Cheguei no aeroporto, a primeira coisa que eu senti e que todo mundo fala e que é verdade, e que pra você, brasileiro que nunca saiu do Brasil, você vai concordar comigo, não discorde de mim ainda aqui nos comentários, sai do Brasil primeiro e volta aqui nesse vídeo e me fala se não é verdade, assim que você voltar pro Brasil, o tratamento. Foi a primeira imigração que alguém sorriu pra mim, primeiramente. Eu não fui maltratado lá fora, mas a diferença na imigração foi absurda. Eu cheguei aqui, eu me senti realmente abraçado. E assim que eu passei pela imigração, o cara sorriu, falou, bom descanso ou bem-vindo de volta, agora eu não lembro, mas ele falou alguma coisa assim. E eu senti eu senti um bem-vindo, apesar de eu não lembrar se ele realmente falou isso. E ele sorriu, cara. Velho, ali já veio lágrima no meu olho. Eu falei, mano, não é possível. Ele deve estar sorrindo, deve ser um tratamento, normal, né? E aí acaba que, assim, não é que eu esqueci como é que é meu povo, não é que eu esqueci como é que são os brasileiros, mas é estranho, depois de tanto tempo, apesar de ter muitos brasileiros lá fora, você vê que tem essa comunidade aqui, tem esse calor, mano. E aí eu tava andando no meio do aeroporto e tinha uma moça trazendo umas malas, uma moça que trabalhava pra alguma companhia aérea, provavelmente. E ela virou pra mim, sem me conhecer, obviamente, e falou, cara, que essas daqui tão pesadas, hein? Ela virou pra mim e simplesmente riu. E eu fiquei tipo, caramba, mano, ela tá falando comigo, tá ligado? Eu não conheço ela, mano. E eu falei alguma coisa lá e ri também, fiquei tão feliz, velho, com uma coisa tão simples. E eu falei, caramba, velho, é isso aqui, né? Que a gente reclama tanto quando a gente tá lá fora, que a gente sente tanta saudade. Os brasileiros, realmente, você, até eu mesmo sem conhecer ninguém, descer e dar uma boa noite sorrindo pra alguém aqui, pelo menos onde eu moro, que não é cidade grande assim, você vai receber um sorriso, uma boa noite de volta, muito provavelmente. As pessoas são muito educadas. Se você precisa vender alguma coisa na rua, elas têm isso de querer te ajudar, de às vezes nem tá precisando comprar para te ajudar, porque as pessoas, elas são realmente muito calorosas aqui no Brasil, e é uma coisa que eu gosto muito. Enfim, foi uma das maiores diferenças positivas que eu vi. Bom, cheguei no Rio de Janeiro, no meio de um temporal, passei por muita turbulência na viagem, e é engraçado, cara, porque a gente já chega se deparando com uma realidade totalmente diferente da Europa, totalmente, outro mundo realmente pra quem nasceu e nunca saiu de lá. Mas eu cheguei lá, tava chuva pra caramba, jogo do Flamengo e troca de tiro. E aí o Uber virou pra mim e falou, cara, tá tendo muita troca de tiro e eu acho que a gente não vai conseguir entrar e tal. Acabei que eu dei sorte que o Uber era local, ele sabia, ele conhecia o lugar, então ele sabia que onde estava acontecendo a troca de tiro não era ali. Então, através de grupos, os Ubers se avisam, acredito eu. E eu não conheço o Rio de Janeiro, apesar de eu ser mochileiro, é um pouco assustador você chegar de noite, tarde da noite num país, saber que tá tendo
troca de tiro e você vai ficar, tipo, à deriva. Sei lá, se o Uber não quiser entrar na comunidade, eu vou ter que ficar na entrada e ir andando, tá ligado? Então, sei lá. Teve isso, e aí a gente já fica, tipo, pensativo. Falei, caramba, velho, que louco, né? Mas eu tava tão feliz de estar de volta pro Brasil que eu nem não vi lado negativo, eu só dei risada e achei engraçada a situação. E aí eu comi comida brasileira, matei a saudade, então tive essa diferença da comida, do povo, da segurança. Aproveitei um pouquinho o Rio, bem pouco, porque tava chovendo muito. E aí, por causa de uma emergência de família, eu tive que ir pro interior, bem interior, onde minha família mora. A realidade já muda um pouco, mas mesmo assim, a gente ainda ouve falar de muita violência, a gente ainda ouve falar, infelizmente, de muito problema. E uma coisa que é normalizado, obviamente, que são salários baixíssimos e coisas caras, que eu cheguei e eu fiquei, caramba, velho, isso aqui lá fora é assim. E aí eu falei, mano, eu não quero ficar chato, eu não quero ficar falando pros outros, mas eu falava pra mim mesmo, cara, isso aqui, meu Deus, mano, eu pagaria 3 vezes menos. E, por exemplo, tem às vezes até fruta que você vai comprar e você fala, pô, a fruta é nossa, velho. E se eu comprasse essa fruta lá na Inglaterra, eu ia estar pagando mais barato, tá ligado? E, assim, é bizarro. E aí você vê essas coisas. Ano eleitoral também, então você vê muita disputa política, muito jogo político. Opa, desculpa interromper seu vídeo, só pra dar um recado rapidinho. Rapaziada, a luz desse vídeo não tá muito boa, então aqui no final vocês vão ver que vai ficar escuro pra caramba, porque eu gravei no pôr do sol. Mas eu recomendo vocês assistirem meio que no estilo podcast aí, se vocês quiserem só escutar. E é isso, curte o vídeo aí. Bom, rapaziada, eu anotei um tópico aqui que eu acho muito interessante, que eu coloquei Brasil versus Europa, além do financeiro. Eu queria trazer pra vocês, eu vou trazer um vídeo mais específico sobre, mas queria pelo menos tocar no assunto aqui, porque tem muita gente que faz vídeo focado muito no financeiro, focado em quanto ganha, em quanto você gasta, em quanto custa isso, quanto custa aquilo. E eu sei que isso é muito importante pra gente, é importante você ter uma vida de qualidade, mas eu preciso também falar sobre fora do financeiro aqui. Chegando na Europa, os primeiros dias, assim, as primeiras semanas foram incríveis, tudo ótimo. Passei pela Espanha, pela França, um pouquinho de aflição por ainda não estar trabalhando, e apesar de ter o meu dinheirinho que eu juntei ali, era um dinheiro muito suado e que eu tinha ganho em real, então eu estava convertendo tudo. E aí, chegando na Inglaterra, onde eu consegui um trabalhinho aqui, outro ali de começo, comecei a aliviar um pouco, consegui pelo menos cobrir meus gastos de começo. E aí vieram problemas que eu nunca tive, assim, pelo menos não dessa maneira, que são coisas relacionadas a, por exemplo, desânimo às vezes, sei lá, por falta de sol. Solidão acho que eu não senti nos primeiros meses, mas teve uma época ali da minha viagem que eu me senti muito solitário, e de começo parecia muito um problema. No final eu vi que era uma questão de processo e que era muito importante para mim passar por aquilo ali. E até hoje eu tenho ainda vontade de me isolar às vezes, até porque eu acho que foi a melhor fase, assim, vamos dizer, para minha pessoa na viagem, quando eu estive na Albânia, por exemplo, que eu fiquei isolado, fiquei com eu e um amigo meu, mas ainda assim a gente tinha uns tempos sozinho, e era eu e a natureza, basicamente, e foi muito bom para mim. E aí eu queria tocar nisso, tipo, além do financeiro, cara, o que a Europa me proporcionou, fora o financeiro, e o que o Brasil me proporciona, tirando essa parte ruim, que é a parte financeira, a parte de segurança e essas complicações aí que a gente tem na sociedade. Primeiro, a Europa me proporcionou momentos muito bons, por me sentir mais solto, mais livre, mais seguro mesmo, como eu falei. E eu consegui conhecer muita gente de várias culturas diferentes. Aprendi um idioma novo, inclusive na viagem, totalmente na viagem, italiano. Eu saí daqui sem falar um A italiano, sem saber. A única coisa que eu sabia é que eles diziam tchau para oi e para tchau, que eu achava engraçado. E voltei falando, já me comunicando muito bem. O espanhol eu melhorei muito, viajando com o Nano, principalmente, um amigo meu da Argentina, vocês têm uns vlogs aí com ele. Melhorei o inglês, me formei como professor de inglês também, em um curso TEFL. E conheci muitos outros brasileiros também que viajam, que têm a cabeça aberta, assim, que é o tipo de coisa que é muito difícil a gente ter acesso aqui, de eu conseguir encontrar alguém que faça esse tipo de coisa. Tem que ser uma comunidade que não é uma bolha, eu vou dizer que não é uma bolha, até porque você pode entrar nela a qualquer momento, basicamente. Assim que você sai de casa, você quer explorar, você tem essa vontade, você já tá nesse mundo, vamos dizer, nessa bolha de exploradores. E aqui você, infelizmente, por causa da correria, por causa de todo o sistema, não tem tanta gente assim. Você tem de gente que viaja, é uma galera que viaja turismo e volta, vai só um final de semana, ou até quem tem dinheiro viaja mesmo para outros países e volta, mas não é aquele sentimento de explorar, de querer saber mais, de querer conhecer mais, além do financeiro também, como eu tô falando. E eu acho que a Europa me proporcionou muito disso, de realmente
explorar. E era o meu maior objetivo, crescer como pessoa, explorando e conhecendo outros lugares. Queria expandir minha mente. E isso é um processo, lógico, não é uma coisa que aconteceu só porque eu fui para a Europa. Mas tem acontecido. E acho que culturas e pessoas fazem muito conseguir isso. E lógico, indo para lugares diferentes, você vai ter os dois. O que o Brasil me proporcionou, assim, durante a minha vida, acredito eu, foi esse calor humano. Muito disso de conseguir me desenvolver em uma sociedade de uma maneira em que eu não me sentisse mal, apesar de todas essas dificuldades. Eu sempre fui muito feliz, acredito eu. Talvez tenha tido uma fasezinha de adolescência que eu fico mais desanimado e tal. Mas eu sou um cara muito feliz, eu tô sempre sorrindo, sempre brincando. Quando eu era mais novo eu era muito quietinho, agora que eu tô me soltando mais. Mas ainda assim é uma coisa que eu acho que eu teria muita dificuldade se eu fosse um europeu, por exemplo. Porque eu sou um cara que, pela minha natureza, eu seria muito introvertido. Talvez eu não conseguisse me soltar tanto como eu me solto aqui no Brasil, por ser brasileiro e por estar rodeado de brasileiros. Então é uma coisa que eu gosto muito, isso, dessa facilidade de conseguir me conectar com as pessoas. Nessa briga, o Brasil não perde de nocaute. E não é por causa do país, e sim das pessoas. Eu coloquei essa frasezinha aqui no final. Ainda coloquei aqui entre aspas, a única imigração que sorriu. Eu não tô seguindo a lista aqui que eu fiz, mas enfim. É isso, cara. O Brasil não perde de nocaute nessa briga, jamais vai perder. Jamais. Vocês podem ter o maior salário do mundo lá fora. Pode ter bens, comida boa. E tudo isso é ótimo, mano. Tudo isso eu quero pra minha vida. Mas o Brasil tem as melhores pessoas. E é isso, cara. O Brasil é incrível, incrível. Apesar de todas essas deficiências. Vou ficar no Brasil? Eu já tô com minha passagem de retorno pra Europa. Já vim pro Brasil sabendo que eu ia voltar. Porque eu percebi o quanto eu cresci. E não é por Europa, não é por salário. É até um pouco complicado falar isso, porque eu sei que a maioria tá indo por isso. Infelizmente, a galera não tem essa visão. Acho que eles têm essa visão mais quando eles chegam lá, de que é muito mais do que isso. Muito mais, porque quando a gente tá preso aqui, a gente só quer sair dessa rotina de ganhar pouco, gastar muito, se sentir seguro. E, enfim. Eu vou voltar pela questão da exploração, pela questão de eu estar nesse período de crescer. Eu vim pro Brasil visitar, passar uns meses, aproveitar um pouco disso aqui que eu tava com saudade também. Eu ainda não tô acostumado, ainda tem, tipo, comida que eu quero comer, e eu tô tentando, tipo, degustar aos poucos, lugares que eu quero visitar, e isso eu não posso dar mole, eu tenho que botar datas, porque minha viagem tá para daqui a 2 meses já, então é muito próximo. E nesse período na Europa, no finalzinho, ali pro último ano de viagem, eu voltei a desenhar, voltei a fazer arte. Pra quem não sabe, eu sou um artista. Esse é meu Instagram de arte, aqui em cima. E eu vou aproveitar esse tempo também aqui no Brasil para explorar mais isso, porque foi aqui que tudo isso começou, e eu tenho certeza que se eu não tivesse aqui, talvez tudo isso não tenha começado. Foi tudo uma questão cultural também. E bom, por que eu vou voltar, né? Eu vou voltar, e eu não vou dizer que eu vou voltar pra Europa. Eu tô com voo pra Europa, na verdade, só que não sei quanto tempo eu vou estar pela Europa, mas eu tenho a ideia de fazer Ásia que eu digo viajar pra Ásia, conhecer um pouquinho da África também, e realmente explorar o mundo. Não tenho dinheiro pra isso, não sou herdeiro, meus pais não pagam minhas viagens, mas eu sei que existem formas e que nada disso é impossível, apesar de parecer impossível quando você tá aqui na correria. Pra mim, eu sempre soube que era possível, sempre tive isso muito claro. Também tem meu pai como exemplo na família, que viajou pra caramba, mas até antes dele viajar eu já sabia que eu queria viajar. Tem um monte de amigo agora que eu fiz que já fizeram isso e saíram. Tem gente que tem até menos do que eu tenho agora e conseguiram. Então eu tinha meu trabalhinho em CLT, eu juntei meu dinheiro dali mesmo, fiz um extra aqui, outro extra ali, suado. E enfim, até mesmo com complicações financeiras que eu tô passando no momento, eu vou fazer esse sacrifício de passar mais uma temporada ali totalmente low budget. Se precisar acampar, eu acampo, eu não me importo. E são sacrifícios que não muita gente está disposto a fazer. Senti saudade da família de novo, assim como eu tô sentindo saudade dos meus amigos que estão lá. Quando eu saí não tinha pensado muito nisso, mas agora dá pra pensar. Quando eu saí eu falei, pô, eu volto pro Brasil em alguns meses, a saudade vai acabar. E não, na verdade você vem, aí você vai ficar com saudade da galera de lá. Você vai querer voltar e você vai ficar nesse ciclo, né? Bom, rapaziada, é um vídeo até longo, eu acho. E eu espero que vocês estejam me vendo, porque eu botei uma iluminação na minha cara. Se vocês não estiverem me vendo, vocês vão estar ouvindo o áudio com algumas cenas aí da minha viagem. Eu resolvi subir aqui no terraço e fazer esse vídeo aqui rapidinho, porque eu me prometi voltar a fazer vídeo. Tem muitos vídeos pra postar ainda da época que eu tava na Europa. Eu vou tentar resumir eles bastante e colocar aqui, porque é uma coisa mágica isso aqui de fazer conteúdo. Mesmo que eu não tenha inscritos, mesmo que eu não tenha... Quer dizer, eu tenho vocês, graças a Deus. Não tô dizendo que eu não tenha, mas mesmo que você não tenha, quando você for viajar, cara, faz conteúdo, velho, vale muito a pena. Pega teu celular simples mesmo, grava, porque é uma coisa mágica. Às vezes eu tô aqui falando com minha mãe, falo, mãe, você viu o lugar que eu fui e tal? E aí me vem na minha cabeça e fala, caramba, eu tenho isso no vlog, velho. E aí eu vou lá e boto o vlog.
E, tipo, isso é mágico. E aí eu fico pensando, caramba, se eu tivesse feito vlog da época que eu, sei lá, ia pra Escócia, uma coisa assim, ou se eu tivesse feito vlog dessa época tal e tal. E aí eu falei, não, mano, é isso, é vlog. E apesar de eu não conseguir postar tudo com uma frequência muito boa e nem na data que eu queria, tipo, sei lá, gravar hoje e postar amanhã, tá aí, e eu vou editar e eu vou postar. Tem vlog em York, na cidade lá que tem os cenários do Harry Potter, tem vlogs em Manchester, em Londres, acredito eu. E é isso. Galera, comenta aqui embaixo o que vocês têm de dúvida. Podem perguntar. Agora que eu tô em casa, eu tenho mais tempo pra responder comentários, pra trocar uma ideia. Tem meu Instagram também, Soares_Away, se vocês quiserem mandar uma mensagem. E pra quem gosta de arte, eu queria muito convidar vocês a assistirem uma série de vídeos que eu fiz expondo a primeira vez em uma galeria de arte lá em Manchester, na Inglaterra, para uma galeria brasileira. Então eu tive essa coleção aí, inspirada na floresta amazônica. E eu queria muito trazer mais visibilidade para isso, pelas mensagens que tem nos desenhos, por ser uma coisa do Brasil. Então tem essa série de vídeos aí no meu Instagram, TikTok e aqui no YouTube também, no Shorts. Então se vocês puderem assistir, se gostarem, repostarem, principalmente no Instagram, vai ajudar pra caramba. Valeu, rapaziada. Vejo vocês aí no próximo vídeo, que vai ser logo que eu vou gravar bastante vídeo. Tchau.